19. O Clube dos Peep-O-Day Boys. Fevereiro de 1808. Curiosamente, ninguém reparou que a estranha enfermidade que afligia Sua Senhoria era a mesma que afligia Stephen Black. Ele também se queixava de cansaço e frio e, nas raras ocasiões em que diziam alguma coisa, ambos falavam baixo e como se estivessem exaustos. Mas talvez os estilos diferentes de vida de uma dama e de um mordomo tendem a obscurecer quaisquer semelhanças de suas condições. Um mordomo tem um trabalho a fazer e deve fazê-lo. Ao contrário de Lady Pole, Stephen não permanecia sentado ociosamente à janela por horas a fio, sem falar. Sintomas elevados à dignidade de doença no caso de Lady Pole foram tratados sumariamente como mero desânimo no caso de Stephen. John Longridge, o cozinheiro da rua Harley, sofria de desânimo havia mais de 30 anos e se apressou a dar as boas-vindas a Stephen como se recebesse um novo membro da maçonaria da melancolia. Parecia alegre, o pobre homem, por ter um companheiro de infortúnio. Nas noites em que Stephen sentava-se à mesa da cozinha com a cabeça enterrada nas mãos, John Longridge sentava-se do outro lado, dando-lhe demonstrações de solidariedade. Eu me condoo do senhor, me condoo de verdade. O desânimo, Mr. Black, é o pior tormento de que um homem pode sofrer. Às vezes me parece que Londres inteira se parece com um papa de ervilha fria, uma papa de ervilha fria, tanto na cor como na consistência. Vejo pessoas com cara de papa de ervilha fria e mãos de papa de ervilha fria andando por ruas de papa de ervilha fria. Ai de mim, como me sinto mal. Mesmo o sol no céu é frio, cinza e com aspecto de papa, sem poderes para me aquecer. O senhor sente frio sempre? John Longridge tocou a mão de Stephen com a sua. Ah, Mr. Black, o senhor está gelado como uma lápide. Stephen sentia-se como um sonâmbulo, não vivia mais, apenas sonhava. Sonhava com a casa da rua Harley e com os outros criados. Sonhava com o trabalho, com os amigos e com Mrs. Brandy. Às vezes sonhava com coisas muito estranhas, coisas que ele sabia em algum lugar remoto, acanhado e frio dentro de si, não deveriam existir. Podia estar andando pelo vestíbulo, subindo a escada da casa da rua Harley, que, quando se virava, via outros vestíbulos e escadas que conduziam para o longe, vestíbulos e escadas que não pertenciam ao lugar, como se a casa da rua Harley tivesse se alojado de forma involuntária no interior de um edifício maior e mais antigo. Os corredores tinham abóbadas de pedra e eram cobertos de pó e sombras. As escadas e os pisos eram tão gastos e irregulares que pareciam revestidos por pedras encontradas na natureza, não na arquitetura. Mas o mais estranho sobre esses corredores espectrais era serem familiares a Stephen. Não entendia por que ou como, mas se flagrava pensando: sim, depois daquele canto fica o arsenal oriental, ou esta escada conduz à torre do estripador. Toda vez que via esses corredores, ou, como às vezes sucedia, percebia-lhes a presença sem na realidade vê-los, sentia-se um pouco mais animado, um pouco mais como costumava ser antes, qualquer que fosse a parte de si que tivesse se congelado. A alma, o coração, descongelava-se um pouquinho, e o pensamento, a curiosidade e as sensações recomeçavam a pulsar dentro dele. Mas quanto ao mais, nada o entretinha. Nada o satisfazia, tudo não passava de sombras, ecos e poeira. Por vezes seu espírito irrequieto o levava a sair em longas e solitárias perambulações pelas ruas escuras e invernais dos arredores de Mayfair e Piccadilly. Numa dessas noites, no fim de fevereiro, deu consigo em frente ao café de Mr. Wharton, na rua Oxford. Conhecia bem o lugar. No salão de cima ficava a sede do Peep-O-Day Boys, um clube reservado aos criados de alto nível das casas de alto nível de Londres. O criado pessoal de Lord Castlereagh era um membro notável. Cocheiro do Duque de Portland era outro. E assim também era Stephen. O Peep-O-Day Boys reunia-se na terceira terça-feira de cada mês
e seus associados desfrutavam dos mesmos prazeres que os membros de qualquer outro clube londrino. Bebiam, comiam, jogavam, conversavam sobre política e tagarelavam sobre a vida das patroas. Nas outras noites do mês, os membros do Peep-O-Day Boys, que estavam livres, frequentavam o salão de cima do café de Mr. Wharton para retemperar o ânimo em companhia dos colegas. Stephen entrou e subiu a escada que levava ao andar superior. O salão assemelhava-se a qualquer estabelecimento do gênero da cidade. Estava impregnado de fumaça de tabaco, como costumavam estar lugares frequentados pela parcela masculina da sociedade. As paredes eram revestidas de painéis de madeira escura. Divisórias da mesma madeira separavam o salão em áreas reservadas, para que os fregueses pudessem desfrutar de seu próprio pequeno mundo privado de madeira. O soalho exposto era mantido aprazível com a aplicação diária de serragem. Toalhas brancas cobriam as mesas, nas quais viam-se lamparinas limpas e de pavios aparados. Stephen sentou-se num dos reservados e pediu um copo de vinho do Porto, o qual fitou melancolicamente. Toda vez que um dos Peep-O-Day Boys passava pelo reservado de Stephen, costumava parar para falar com ele e Stephen erguia a mão numa saudação maquinal. Nessa noite, porém, o mordomo nem se incomodou em responder. Isso aconteceu, creio, 2 ou 3 vezes, até que, de repente, Stephen ouviu alguém dizer num sussurro forte: "Faz muito bem em não lhes dar atenção, porque ao fim e ao cabo, o que são eles senão criados e burros de carga? Quando, com a minha assistência, o senhor for elevado a seu devido lugar no pináculo da nobreza e da grandeza, será um enorme consolo lembrar-se de que lhes rejeitou a amizade." Era apenas um sussurro, porém Stephen o ouviu com muita clareza em meio às vozes e às risadas dos membros do Peep-O-Day Boys e de outros cavalheiros. Teve a estranha impressão de que, conquanto fosse apenas um sussurro, teria sido capaz de varar pedra, ferro ou bronze. Se ele tivesse sido dirigido de milhares de metros abaixo da terra, ainda assim o teria ouvido. Poderia ter estilhaçado pedras preciosas e provocado insânia. Isso foi tão extraordinário que por um momento o fez despertar da apatia. Uma curiosidade vívida de descobrir quem falara levou Stephen a olhar em volta, mas ele não viu nenhum conhecido. Em seguida, esticou a cabeça acima da divisória para espiar o reservado contíguo. Havia uma pessoa de aparência extravagante, parecia bastante à vontade. Os braços estavam apoiados na parte superior da divisória, e os pés calçados com a bota descansavam em cima da mesa. Tinha vários traços notáveis, mas o principal deles era seu volumoso cabelo prateado, brilhante, sedoso e luminoso como o algodão. O homem deu uma piscadela para Stephen, em seguida se levantou, saiu do reservado e foi se sentar junto de Stephen. "Devo declarar", disse em tom extremamente confidencial, "que esta cidade já não tem nem mesmo a 100ª parte de seu antigo esplendor. Estou profundamente decepcionado desde que voltei. Antes, olhar para Londres era como contemplar uma floresta de torres, pináculos e agulhas de torres. As bandeiras e bandeirolas de muitas cores que se agitavam em cada uma delas deslumbravam os olhos. Em todos os lados viam-se esculturas de pedra tão delicadas como a ossatura dos dedos da mão e tão complexas quanto o curso de um rio. Havia casas ornamentadas com dragões de pedra, grifos e leões, simbolizando a sabedoria, a coragem e a ferocidade de seus ocupantes, enquanto nos jardins dessas casas podiam-se encontrar dragões, grifos e leões reais, trancados em jaulas sólidas. Os rugidos que emitiam, ouvidos nitidamente da rua, aterrorizavam os covardes. Em cada igreja, um santo abençoado realizava milagres de hora em hora a pedido do populacho. Cada santo estava confinado num escrínio de mármore que era guardado num esquife cravejado de joias, exibido por sua vez num magnífico santuário de ouro e prata que reluzia noite e dia à luz de 1000 velas. Todos os dias uma procissão grandiosa celebrava um ou outro desses santos abençoados, e a fama de Londres corria o mundo. Claro que naquele tempo os cidadãos londrinos costumavam procurar a mim para obter conselhos sobre a construção de igrejas, o arranjo de jardins, a decoração das casas,
Se fossem devidamente respeitosos em suas solicitações, eu em geral lhes oferecia um bom conselho. Ah, sim. Quando devia a mim sua aparência, Londres era bela, nobre e sem igual, mas hoje fez um gesto eloquente, como se tivesse amassado Londres numa bola na mão e a atirado longe. Mas que ar tolo o senhor adquire quando crava em mim os olhos desse jeito? Tem meu trabalho de vir até aqui e lhe fazer uma visita, e o senhor permanece sentado aí em silêncio taciturno, de boca aberta e caída? Creio que está surpreso em me ver, mas não há razão para pôr de lado as boas maneiras, claro. Observou, como quem faz uma grande concessão. Os ingleses quase sempre ficam espantados na minha presença. É a coisa mais natural do mundo, mas o senhor e eu somos de tal modo amigos que penso que eu mereci a melhor recepção. Meu senhor, já nos vimos antes? Perguntou Stephen, assombrado. De certo que sonhei com o senhor. Sonhei que estávamos numa mansão imensa com corredores empoeirados e intermináveis. Meu senhor, já nos vimos antes? Zombou o cavalheiro de cabelo de algodão. Ora, mas que tolice está dizendo? Como se não tivéssemos comparecido aos mesmos jantares, bailes e reuniões todas as noites por semanas e semanas? Com certeza em meus sonhos. Não o supus tão estúpido, exclamou o cavalheiro. Esperança Perdida não é um sonho. Trata-se de uma das mais belas e mais antigas de minhas numerosas mansões, e tão real quanto Carlton House. 35ª nota. Na verdade, bem mais real. Detenho conhecimento de grande parte do futuro, e lhe digo que Carlton House estará no chão daqui a 20 anos, que a cidade de Londres resistirá, digamos, por outros escassos 2000 anos, ao passo que a Esperança Perdida sobreviverá até a próxima era. Parecia absurdamente satisfeito com tal pensamento e, com efeito, é preciso dizer, felicitava a si mesmo com extrema naturalidade. Não, não é um sonho. O senhor está apenas sob um encantamento que o conduz todas as noites à esperança perdida para participar de nossos festins sobrenaturais. Stephen cravou os olhos no cavalheiro sem compreender. Depois, lembrando-se de que devia falar ou não, ou então aceitar as acusações de ser um homem taciturno e se comportar mal, recuperou o juízo e balbuciou. E, e o encantamento é seu, meu senhor? Mas é claro! Pelo ar satisfeito com o que falou, era evidente que o cavalheiro de cabelos de algodão julgava ter concedido a Stephen o maior dos privilégios por tê-lo encantado. Stephen agradeceu-lhe cortesmente por isso. Acrescentou. Entretanto, acrescentou, não posso imaginar o que fiz para merecer tal gentileza de sua parte. Na verdade, estou certo de que nada fiz. Ah! Exclamou o cavalheiro com alegria. Stephen Black, o senhor tem modos excelentes, poderia ensinar aos orgulhosos ingleses uma ou duas coisas a respeito da deferência devida a pessoas de qualidade. No fim, seus modos ainda lhe trarão muita boa sorte, muito boa sorte. E aqueles guinéus de ouro na caixa de dinheiro de Mrs. Brandy? Perguntou Stephen. Eram seus também? Ah, é apenas uma suposição sua? Veja só como fui esperto, lembrando-me do que o senhor me contou sobre estar cercado dia e noite de inimigos que desejam prejudicá-lo. Transferiu o dinheiro à sua amiga, a uma amiga sua. Depois, quando o senhor e ela casarem, o dinheiro será seu. Com o senhor, começou Stephen, e depois se interrompeu. Sem dúvida não havia uma parte sequer de sua vida que o cavalheiro desconhecesse, nada em que não se sentisse no direito de interferir. Mas o senhor se engana quanto a inimigos, disse. Não tenho inimigos. Meu caro Stephen, exclamou o cavalheiro, achando muita graça. Claro que tem inimigos. E o principal deles é o homem cruel que é seu patrão e esposo de Lady Pole. Obrigá-lo a trabalhar como criado e obedecer-lhe noite e dia, ordenar tarefas totalmente inadequadas a uma pessoa com a beleza e a dignidade do senhor. E por que ele age dessa maneira? Porque começou Stephen. Exatamente, afirmou o cavalheiro jubilosamente. Porque em sua extrema crueldade ele o capturou e o prendeu com correntes e agora prevalece sobre o senhor a saltitar à sua volta e a uivar com risos malignos por vê-lo em tal situação. Stephen abriu a boca para objetar que Sir Walter Pole jamais fizera tais coisas, que sempre tratara com gentileza e carinho, que quando Sir Walter era mais jovem despendera uma soma de que mal dispunha para que Stephen pudesse estudar, e mais tarde, quando Sir Walter estava ainda mais pobre,
Eles a miúde comiam da mesma comida e compartilhavam do calor da mesma lareira. Quanto a triunfar sobre inimigos, Steven com frequência vira Sir Walter estampar um sorriso bastante presumido quando acreditava ter marcado um ponto contra seus adversários políticos, mas jamais o vira saltitar ou uivar com risos malignos. Steven estava prestes a dizer todas essas coisas quando a menção da palavra correntes pareceu-lhe desfechar uma espécie de raio silencioso ao longo do corpo. De súbito, na imaginação, viu um lugar escuro, terrível, repleto de horror. Um lugar fechado, mal cheiroso, quente. Havia sombras na escuridão, e o arrastar e o retinir de pesadas correntes de ferro. O que essa imagem significava ou de onde se originava, Steven não fazia a menor ideia. Não parecia uma lembrança. Teria estado num lugar como esse? Se viesse a descobrir que todas as noites o senhor e ela se libertam dele para ser felizes em minha casa, ora, ele logo seria tomado por acessos de ciúme e, creio, tentaria matar os dois. Mas não receei nada, meu caro. Meu caro Steven, tomarei todo o cuidado para que ele jamais descubra. Ah, como eu detesto pessoas egoístas assim. Eu sei o que é ser desdenhado e menosprezado pelos ingleses orgulhosos e ser submetido à realização de tarefas degradantes. Não posso aceitar que seja esse o seu destino. O cavalheiro fez uma pausa para acariciar o rosto e a fronte de Steven com seus dedos brancos e gélidos, o que provocou uma estranha sensação de entorpecimento na pele de Steven. Não pode imaginar o interesse generoso que tenho pelo senhor e como estou desejoso de lhe prestar um serviço duradouro, motivo pelo qual recebi um plano para torná-lo rei de algum reino encantado. Eu quero me desculpar, senhor. Estava pensando noutra coisa. O senhor disse rei? Não, senhor. Eu não poderia ser um rei. É só a sua enorme bondade para comigo que o leva a pensar que isso seja possível. Ademais, estou quase certo de que o reino encantado não condiz comigo. Desde que visitei sua casa pela primeira vez, tenho me sentido parvo e pesado. Vivo cansado de manhã, à tarde e à noite, e minha vida tornou-se um fardo para mim. Creio que a culpa é toda minha, mas talvez os mortais não sejam feitos para a aventura dos mundos encantados. Ah, isso simplesmente é tristeza que sente com a monotonia de Londres em comparação com a vida agradável que leva em minha casa, onde há sempre bailes, banquetes e pessoas vestidas em seus melhores trajes. Tem razão, senhor, mas caso se sinta inclinado a me libertar deste encantamento, lhe seria muito grato. Ah, impossível, afirmou o cavalheiro. Sabe que minhas belas irmãs e primas, por quem, posso dizer, reis se mataram e grandes impérios entraram em decadência, todas elas brigaram para ver qual seria o seu próximo par nas danças? O que diriam elas se eu lhes contasse que o senhor jamais voltaria a visitar Esperança Perdida? Porque entre minhas muitas virtudes está a de ser um irmão e um primo extremamente atencioso, sempre procuro agradar as mulheres da família quando posso. E quanto à recusa de se tornar rei, asseguro-lhe não existe nada mais agradável do que ver pessoas curvadas diante de um rei, dirigindo-se a ele com toda a espécie de títulos nobiliárquicos. Continuou a lançar extravagantes elogios à beleza de Stephen, a sua fisionomia digna e elegante, a sua fisionomia digna e elegante modo de dançar, que ele parecia considerar as principais qualificações para o soberano de um vasto reino encantado, e começou a especular que reino seria o mais conveniente para Stephen. Bênçãos incalculáveis a um belo lugar, com florestas escuras, impenetráveis, montanhas solitárias e mares intransponíveis. De um lado, tem a vantagem de estar sem um soberano no momento, mas de outro, a desvantagem de já haver 26 candidatos ao trono e o senhor seria lançado de imediato no meio de uma sangrenta guerra civil. Ou o senhor não se importaria com isso? Há ainda o ducado de Tenhadó. O duque atual não tem o que se poderia chamar de amigos. Ah, mas eu não suportaria ver um amigo meu soberano de um lugarzinho tão infeliz como Tenhadó.